Olá pessoal, meu nome é Renan e este é o canal Ponto de Acumulação. É um canal onde a gente vai falar sobre matemática, algumas vezes vamos falar sobre programação e outras vezes, como é o caso deste vídeo aqui, nós vamos juntar os dois assuntos e falar sobre matemática e programação ao mesmo tempo. Como vocês devem ter visto aí no título do vídeo, o objetivo hoje é usar o Python e a biblioteca NumPy para calcular alguns limites. Isso mesmo, aquele mesmo limite que a gente vê nas aulas de cálculo. E esse vídeo aqui vai ser bem mão na massa. Porque primeiro a gente vai falar um pouquinho da teoria, mas a gente vai botar a mão no código, vamos implementar tudo aqui em Python, explicando todos os detalhes aqui do código. Então, eu estou aqui já com o meu terminal aberto, eu vou criar uma pasta aqui, onde a gente vai fazer tudo que tiver relacionado ao canal, vou querer colocar todos os códigos aqui nessa pasta YouTube, certo? Vamos aqui entrar ali na pasta. E eu estou usando o Poitry como o meu gerenciador de pacotes Python. Então, eu vou querer criar um novo projeto. Então, para criar um novo projeto usando o Poitry, dá um Poitry new, vou chamar de YouTube Cálculos. E ele já criou aqui o nosso projetinho. Deu um CD aqui, YouTube Cálculos. E agora que eu já estou aqui na pasta, eu vou abrir aqui o VS Code. Então, VS Code aberto, a gente vê aqui que ele já criou uma estrutura de pasta, aqui é a pasta testes, e a pasta raiz aqui onde a gente vai escrever o código. E aí, falando em testes, exatamente a gente vai escrever aqui o nosso projetinho, usando o TDD, né? Então a gente vai primeiro escrever os testes e depois implementar. Então, bora aqui criar os testes. O primeiro teste que eu vou criar é o teste limits, acho que vou deixar em plural mesmo. Para os testes, a gente vai precisar aqui da biblioteca PyTest, né, que é a biblioteca que eu vou utilizar para fazer os testes. Então a gente vai dar um poitr de PyTest, e vamos aproveitar e adicionar também o NumPy que a gente vai precisar para fazer a implementação. E eu já deixei alguns testes prontos em outro repositório aqui que eu estive trabalhando. Vamos copiar aqui. Então, eu percebi que o OBS não estava configurado corretamente, então não estava aparecendo na tela como deveria aparecer. Mas eu já ajustei aqui e agora estamos vendo o arquivo aqui correto, onde eu escrevi os testes. E vocês podem ver que o VS Code já está acusando aqui que essas funções ele não reconhece, porque a gente não implementou e nem importou elas. E se a gente rodar aqui os testes, a gente vê que 14 testes falharam. Né? Então o objetivo é fazer com que esses 14 testes passem, e para isso a gente vai começar a implementar. Mas antes de implementar aqui o que a gente pretende fazer, eu quero dar um pequeno overview da teoria para explicar o porquê que essa implementação que a gente vai fazer deve funcionar. Então, só lembrando, eu não pretendo que dar um curso de cálculo, dar uma introdução formal e precisa e abrangente de limites, nem também de derivadas, que é o assunto do próximo vídeo, muito menos de integral, que é o assunto do outro vídeo. Então a gente vai ter um vídeo falando sobre limites, derivadas integrais, mas a gente vai só rever, dar umas pinceladas na teoria, só para dar um contexto, e o contexto necessário para que vocês entendam a implementação que a gente vai fazer. Então, sem mais delongas, aqui é a definição formal de limite, né? Vocês talvez, quem já fez um curso de cálculo, talvez tenham visto ou não essa definição formal, mas e talvez quem tenha visto tenha se assustado um pouco, mas é interessante e é importante entender o que está por trás disso aqui, porque isso vai ser essencial para a gente entender como que funciona a implementação que temos aqui em mente. Então, mas basicamente, antes de a gente tentar se aprofundar nessa fórmula,
A gente vai tentar entender visualmente o que a gente tem. Então, peguei aqui uma imagem da internet mesmo, do que significa o limite de uma função. Então, a gente quer entender o que significa. Temos aqui uma função f, representada aqui graficamente por esse desenho, por esse gráfico, certo? E temos aqui um ponto A, que é um ponto que está no domínio da função f. Certo? Não necessariamente precisa estar no domínio, mas precisa ser um ponto de acumulação do domínio. Então, seria um ponto que a gente pode aproximar por qualquer ponto que esteja no domínio. A gente vai ficar claro isso. Então, temos um ponto aqui que está próximo o suficiente do domínio da função, e a gente quer tentar entender o que significa o que significa o limite dessa função f quando os valores aqui no eixo x se aproximam desse ponto. Isso quer dizer o seguinte, na prática, né, assim, a ideia geral é que quanto mais os valores no eixo x se aproximam do ponto A, mais os valores aqui no eixo y se aproximam de L, que é o valor do limite que a gente quer calcular, certo? Então, e os valores aqui no eixo y não são quaisquer valores. São justamente as imagens dos valores que a gente está tomando aqui no ponto, no eixo x, pela função f. Na verdade, tudo que está dentro desse intervalo aqui, né, nesse intervalo a menos delta, a mais delta, quando for levado para o eixo y pela função f, vai ter que cair dentro desse outro intervalo, que é o intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Então, e a ideia é que para cada epsilon, não importa qual seja o epsilon que a gente escolha, por menor que ele seja, ou seja, não importa qual seja um intervalozinho pequeno ao redor do ponto L que a gente escolha, sempre a gente vai conseguir um intervalozinho pequeno ao redor do ponto A, de modo que aconteça isso que a gente falou, né? Que a imagem por f desse intervalozinho pequeno caia dentro deste outro intervalozinho pequeno, certo? E essa fórmula que parece assustadora a princípio é só uma maneira matemática de dizer isso que eu estou falando, né? Ou seja, para todo epsilon, ou seja, quando eu estabeleço epsilon, eu estou dizendo quão pequeno é esse intervalo ao redor do ponto L que eu estou definindo. Então, basicamente a gente pode ler o seguinte: para cada intervalozinho pequeno ao redor do L, eu consigo achar um outro intervalozinho pequeno ao redor do ponto A, que é dado por esse delta, certo? De toda maneira que, e essa expressão que você está dizendo isso, né? Que todos os pontos aqui que estão dentro desse intervalo de tamanho delta, as imagens caem dentro desse intervalo aqui de tamanho epsilon ao redor do ponto L, certo? Aqui eu estou usando x0 em vez de A, né? Mas o A é o x0 aqui nesse caso. Certo, mas aí vocês podem pensar, tá, como que a gente pega isso, essa coisa matemática, e implementa isso em Python? Não parece implementável isso. Como é que você faz isso? Né? Para tudo epsilon, vou achar um delta. Não parece ser algo que seja possível fazer em Python ou em qualquer outra linguagem, e de fato eu creio que não é possível. Mas é por isso que a gente vai usar uma outra representação, certo? Uma outra forma de ver isso que seja algo que a gente possa implementar. Para que a gente possa implementar isso em qualquer linguagem, na verdade, a gente vai ter que pensar em termos de sequência. É uma maneira melhor de pensar isso porque é uma coisa discreta, certo? Então, e computador ele só consegue trabalhar com coisas discretas, né? O computador não entende muito bem a linguagem do contínuo, certo? Então, basicamente é o seguinte: a gente tem uma sequência convergindo para um x0. Pense em convergindo da mesma maneira de limite, ou seja, eu estou me aproximando. Então, uma sequência xn se aproximando do x0. Isso quer dizer o seguinte: quer dizer que eu estou cada vez mais próximo do x0. Quanto maior for o n, mais o xn está perto, está próximo do x0. Certo? É a mesma noção de limite, né? Só que aqui, qual a diferença? Aqui, em vez de a gente olhar para epsilons, deltas, que é tudo contínuo, aqui a gente está olhando só para xn, que é uma coisa discreta. O n é 1, 2, 3, são valores naturais, certo? Então, e como é que eu posso fazer o xn se aproximar do x0? Bom, tem várias maneiras, certo? Uma maneira a gente pode pensar que a gente está somando o x0 mais 1 sobre n. Então, quanto maior o valor do n, mais o 1 sobre n se aproxima do zero, e, portanto, o x0 mais xn, mais 1 sobre n, se aproxima do x0, certo? Uma outra maneira também
é pegar, em vez de 1 sobre n, pegar o e elevado a menos n, que é a mesma coisa de 1 sobre e elevado a n, certo? Então, vai acontecer a mesma coisa, ele só vai mais rápido para zero, e portanto o x0 vai a sequência toda vai se aproximar mais rápido do x0, certo? Recapitulando aqui, se temos uma sequência xn que está convergindo para o x0, a ideia é que as imagens dessa sequência, que a gente vai chamar de yn, vão se aproximar do L, que é o valor do limite, certo? Então, em outras palavras, e aqui é uma maneira melhor de visualizar isso, que para todo epsilon positivo, eu vou encontrar um n zero, que é natural, só que para todo n maior ou igual que índice n0, o yn está no máximo a uma distância epsilon do L, certo? Mas aí, de novo, como é que a gente implementa isso em Python? Porque parece um pouco melhor, mas a gente não está muito claro ainda como que a gente vai pegar uma condição dessas e colocar uma condição que o computador consiga entender. Então, para isso a gente vai usar aqui a condição de Cauchy, certo? Então, opa, deixa eu rolar aqui para baixo. A condição de Cauchy tem a ver com a sequência C de Cauchy, certo? Que é exatamente o seguinte. Se a gente tomar tanto o n quanto o m maiores que o n0, a gente faz uma continha aqui, certo? Que é essa continha que está aqui. E a gente colocou aqui, se a gente pegar o módulo da diferença aqui entre o yn e o ym, a gente faz uma manipulação algébrica aqui e chega que essa condição, esse módulo é menor que 2epsilon. Ou seja, partindo da premissa, partindo dessa premissa aqui, partindo dessa verdade, eu chego nisso aqui. Ou seja, botando em palavras, né? Se os termos da sequência, se os termos da sequência yn estão se aproximando do valor L, isso quer dizer que os termos da sequência estão se aproximando entre si. Repetindo, o yn, todos os yn estão cada vez mais próximos do L. Mas então é natural pensar que se todos eles estão se aproximando do L, então é razoável esperar que os próprios termos estão ficando próximos entre si. Certo? Ou seja, o y, por exemplo, 2000 está próximo do y 2001 e assim por diante, né? Então, exatamente isso que significa a condição de Cauchy, né? A condição de Cauchy é essa, que uma sequência de Cauchy, quando a partir de um certo n0, todos os termos a partir desse n0 estão próximos entre si, próximos com a distância controlada aqui de epsilon, e a ideia é que a gente quer fazer esse epsilon ir para zero, né? Na implementação, esse epsilon aqui vai se tornar o que a gente chama de tolerância. A gente vai ver isso aqui na implementação, certo? Então, ok, então a gente se convenceu, mais ou menos assim, que se uma sequência está convergindo para L, então os termos também estão ficando próximos entre si. Ou seja, se uma sequência converge, é de Cauchy nessa terminologia. Certo? Mas a recíproca também é verdadeira. Né? Ou seja, se uma sequência de Cauchy, então ela converge. Ou seja, se os termos de uma sequência estão ficando próximos entre si, então a própria sequência ela é convergente, ela vai convergir para um valor, certo? E essa recíproca é muito mais difícil de provar do que uma simples continha como essa, certo? A gente precisaria de um curso de análise real para poder entender isso. Na verdade, é um primeiro resultado grande de análise, certo? Então a gente não vai fazer isso porque foge do escopo aqui do vídeo. O próprio fato de estar falando aqui da sequência já foge um pouquinho do escopo, né? Então, mas se vocês quiserem um conteúdo sobre isso, deixem nos comentários que a gente pode preparar algumas aulas sobre a análise real, né? E como é que vai ser essa implementação? Aqui eu fiz um pequeno pseudocódigo, mas a gente já vai ver logo em seguida o código totalmente implementado, né? Então, mas a ideia é o seguinte: a gente vai definir uma função calcular limite, digamos assim, certo? Vai receber uma função, que é a função cujo limite a gente quer calcular, e um x0, que é o ponto no qual a gente deseja calcular esse limite, certo? Então, o primeiro passo, a gente vai definir uma sequência convergindo para o x0, ou seja, a gente vai pegar uma sequência xn, a gente vai definir isso durante a implementação, que vai ser simplesmente o x0, que é o nosso parâmetro que a gente vai receber, mais 1 sobre n, ou mais, na verdade, a gente vai usar aqui a exponencial, o inverso da exponencial, né? Não o inverso, porque é o inverso da exponencial o logaritmo, mas o 1 sobre e elevado a n. Então, isso aqui, 1
essa sequência aqui é uma sequência que vai estar convergindo para x0. Mas a gente não está interessado no que está acontecendo no x, a gente está interessado no que está acontecendo no eixo y, certo? Então a gente vai definir uma nova sequência, que é o yn, que é justamente as imagens do xn pela função, certo? E aí a gente vai calcular essa diferença. O yn, vou até fazer assim, yn, menos o yn menos 1, ou seja, a gente vai pegar a diferença do yn atual para o yn anterior, então a gente vai ter que ficar guardando esses valores iterativamente, o valor atual e o valor anterior, e comparar, certo? E calculando esse valor absoluto, vamos comparar com uma tolerância, certo? Um certo epsilon, certo? Assim que esse valor for menor que um certo epsilon, que vai estar definido na função também, ou seja, um epsilon muito pequeno, a gente para o algoritmo e retorna o valor yn. Por que a gente vai retornar esse valor yn? Porque, como eu disse, se o limite existe, essa sequência aqui dos yns vai convergir para o limite. Lembrando, se ele existir, certo? Pode ser que não exista e a gente vai ver que tem testes unitários para assegurar isso. Mas caso ele exista, o valor do yn vai ter que convergir para esse valor do limite, que vamos chamar, por exemplo, de L. Certo? Então, ele convergindo, como eu já disse, a sequência é de Cauchy. Certo? Então, se a sequência de Cauchy, em algum momento, os próprios termos da sequência vão estar próximos um dos outros. Mas, como eu disse, a gente está no computador e não trabalha com coisas contínuas. Em algum momento a gente vai ter que parar. Vai ter que ter uma condição de parada, e essa condição de parada é justamente esse valor seja muito pequeno. De modo que ele vai ser tão pequeno que a gente vai entender que eu já estou próximo o suficiente do limite. Né? Os valores do yn já vão estar próximos do limite que eu quero calcular. Então, eu retorno o valor do yn, porque quando eu entender que esse valor é pequeno, então eu vou estar entendendo que o próprio yn já vai estar perto o suficiente do valor L que eu quero calcular. Então, voltando aqui para o VS Code, vamos implementar. Então, estamos aqui nos testes. Então, a gente vai ter que criar, na verdade, duas funções. Uma para calcular os limites laterais, ou seja, o limite vindo pela esquerda e pela direita. E uma outra função que é para calcular o limite em si, que é essa aqui, que vai usar, obviamente, a função dos limites laterais. Então, vamos começar aqui com o limite lateral. Eu já criei aqui, numa parte da SRC, esse limite aqui, limite.py. Então, vamos aqui def, computer literal limit, e vamos importar também um py, né? Que é o que a gente vai usar para fazer os cálculos. Certo? O que a gente vai precisar para calcular, para implementar isso, né? Eu já, como disse, já fiz essa implementação aqui em outro repositório. Eu vou pegar aqui, a assinatura dela. Então, a gente vai precisar aqui a gente vai receber uma variável chamada func, que é um callable, o ponto zero, e a tolerância, eu também esqueci de criar. Vamos criar aqui constantes. A gente vai definir nossas constantes, que é a tolerância, ou seja, é o nosso critério de parada. Vou botar como sendo 1 a menos 15. Ou seja, lembrando lá, voltando para o critério de Cauchy, né? Isso quer dizer que quando os termos da nossa sequência forem menor que 10 a menos 15, significa que já estou perto o suficiente para entender que eu já estou próximo do limite, certo? Então, minha tolerância vai ser esse cara aqui. E o max iteration, deixa eu importar aqui, né? É no máximo de iterações que eu quero fazer. Botei aqui 1000, mas nos testes que eu fiz aqui, menos de 50 ele já converge. E eu também preciso aqui do sign, que é um float, que é o sinal. É o que vai indicar se eu estou querendo calcular um limite lateral pela esquerda ou pela direita. Vamos só confirmar aqui. Ele tem um valor padrão, né? Então vamos colocar aqui o valor padrão de 1. Que aí eu sei que o padrão ele vai calcular um limite lateral pela direita.
certo? Ou seja, o valor de x se aproximando por valores maiores que x0, né? E quando é pela esquerda, ele está se aproximando por valores menores que o x0, certo? Então, como é que é a implementação aqui? Como eu disse, a gente vai ter que comparar o valor do yn com o yn-1. E o yn-1 vou chamar simplesmente yprev, certo? E como é a primeira iteração aqui, eu vou pegar a função e avaliar no ponto x0 mais 1. Certo? A função eu chamei de func, certo? Ok. Esse aqui é o yprev. E agora a gente vai ter que ficar iterando e o meu n vai ser 1. Certo? Então, e eu também tenho uma tolerância máxima, chamada de maxTol. E eu vou já explicar por que isso aqui é necessário. Deixa eu só ver aqui qual foi o cálculo que eu usei. Tá, é uma tolerância máxima aqui. Eu vou já explicar por que isso aqui é necessário. Na verdade, deixa eu botar aqui na verdade um while true, porque se ele estourar aqui na verdade nem precisava, né? Mas se o n for maior que o max iteration, eu vou levantar uma exceção. Rise, olha o erro, vou copiar e colar aqui, que significa o algoritmo atingir o máximo de interações possíveis antes de convergir, certo? Então, e aí, ou seja, a função que chamar isso aqui vai ter que tratar o erro caso isso aconteça. Ok? Então a gente vai definir aqui o nosso xn, que é simplesmente o x0, mais a nossa sequência, né? Mais a exponencial de menos 1. Certo? E aí, se o valor absoluto, e aqui que entra esse maxTol aqui, né? O que do xn menos x0 for menor que esse maxTol, o que significa? Porque lembra que no limite, também, essa é uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar, de relembrar, é que quando a gente está calculando o limite, quando o x está indo para x0, a gente está se aproximando de x0, mas x nunca é x0, certo? Nunca é x0. Tipo, então não interessa qual o valor da função em x0, se é que a função está definida em x0, né? Porque às vezes a função nem está definida em x0. Então, a gente não está interessado no que está acontecendo no ponto x0 em si. Então, se eu chegar muito perto do x0, né? Então, em alguns casos aqui, também por causa de questão de arredondamento de ponto flutuante, pode ser que esse xn chegue tão perto do x0 que na prática para o Python aqui essa é a mesma coisa e ele calcule o valor errado, certo? Então, se chegar a esse ponto aqui, então eu retorno o yn. Essa é a verdade yprev, né? Ou seja, eu cheguei tão perto de x0 que já está bom o suficiente para dizer que o limite é o valor do yprev. Lembrando que esse yprev aqui seria o n-1. Ok. Caso ele passe disso aqui, aí eu calculo aqui o valor da função, né, que é o yn. Certo? O yn vai ser a função avaliada no xn. Certo? E aí, e aqui eu esqueci do sinal, né? Tem um sinal aqui, que é para dizer se o limite é para a direita ou para a esquerda, né? Então, e aí, se o valor do yn menos o valor do yprev for menor aqui que a nossa tolerância, que entende isso aqui como sendo o nosso epsilon, certo? Então, eu achei aqui, achei o nosso limite, é o yn, como eu falei lá no pseudocódigo, certo? E é isso, né? Sim, e a gente tem que incrementar aqui o n também, né? Caso contrário, a gente incrementa o n para a próxima iteração. Deu um pequeno erro aqui, e aí eu percebi que estava faltando aqui na implementação a gente atualizar o yprev, que aí
cada interação, o y anterior vai ser o yn da vez, né? Então, se a gente rodar agora os testes, aí a gente vê que tinham 14 testes falhando, que era o total de testes, e agora só tem 6. Né? Os testes envolvendo apenas os limites laterais passaram. E agora ficou somente os testes que envolvem o limite, completo limite, o bilateral, digamos assim, né? Então, vamos implementar essa função aqui do limite bilateral. Novamente, ele é muito parecido aqui com a função original. Então, qual a ideia? A ideia é a gente calcular o limite lateral pela esquerda, o limite lateral para a direita, e se eles forem iguais, significa que o limite bilateral existe e vai ser igual a esses valores. Então, eu vou simplesmente copiar e colar, já que é uma implementação bem mais simples. Então, basicamente é isso. A gente calcula aqui o limite lateral pela esquerda, ou seja, vindo aqui por valores menores que x0. Então, a gente usa aqui -1 e eu calculo o limite pela direita, valores maior de x maiores que o x0, certo? Se esses limites forem iguais, certo? E aí também a gente não vai querer igual, porque, novamente, existem alguns erros de arredondamento aqui. Trabalhar com ponto flutuante em linguagem de programação é sempre complicado, né? Então a gente vai botar também uma tolerânciazinha aqui, nesse igual, né? Que tem a ver com a tolerância. Mas enfim, se eles forem iguais, ou estiverem próximos o suficiente, a gente retorna aqui a média, para pegar um valor mais próximo. Caso contrário, se mesmo com a tolerância eles forem bem diferentes, significa que os limites laterais existem, mas eles são diferentes. Então, o bilateral ele não pode existir, né? É uma função descontínua aqui nesse ponto. Então, basicamente é isso. Vamos agora ver se os testes passaram. Eles não passaram porque eu esqueci de importar a função. Mas agora deve dar tudo certo, né? Teve um teste que falhou, mas é porque também esqueci de importar aqui o random. Na verdade, é from random, import random. Vamos rodar aqui e ver se tudo certo. Então, nossos testes passaram, significa que nossa implementação está assegurada. Isso caso, obviamente, os testes estejam bem implementados, que eu espero que sim. Então, explicando aqui o que significa cada um desses testes, né? O objetivo aqui, pelo menos nesse vídeo, é usar o NumPy e o Python para calcular limites, usando a implementação que a gente acabou de ver. Então, como é que eu testei isso? Eu peguei alguns limites conhecidos e cujos valores a gente sabe calcular, ou a gente sabe qual deve ser o valor exato, e botamos aqui nos testes. Então, testamos aqui algumas funções contínuas, por exemplo, x², uma função quadrática simples. Enfim, a gente sabe que o valor de uma função contínua, o limite é exatamente o valor da função aplicado no ponto. Então, limite de x², quando x tende para 1, é 1 quadrado, 1 ao quadrado, que é 1. E o limite do seno de x, quando x tende para π, é exatamente o seno de π, que é 0. Certo? Um outro limite conhecido, por exemplo, é o limite trigonométrico fundamental. Certo? O seno de x sobre x, quando x vai para 0, isso é bem conhecido, que é 1. Certo? Bem, temos o limite de quando x vai para um ponto de acumulação do domínio, ou seja, aquele que eu falei anteriormente, né? Não necessariamente o valor de x0 precisa estar no domínio da função. Esse aqui não está. Não dá para calcular a função, no caso aqui é x vezes logaritmo de x. Certo? A gente não pode calcular essa função no zero, porque o logaritmo de zero não está definido. Certo? Então, mas podemos tentar entender o que acontece com o x tende para zero, e aí, o que acontece que esse limite é zero, porque apesar disso aqui estar indo para infinito, isso aqui está indo para zero, o x vai para zero muito mais rápido do que o log de x vai para infinito. Então, meio que compensa e tudo que o produto vai para zero. Também a gente tem um teste para conferir a questão aqui das funções descontínuas, né? Então, isso aqui é uma função definida por partes, né? Quando x é menor que zero, ela tem uma expressão polinomial, x² menos x, e para os valores não negativos de x, ela é exponencial. Certo? Então, se a gente calcular o limite lateral aqui pela
direita, valores maiores que x0, que no caso é 0, né? Então, valores maiores que 0, ela é igual a exponencial. Então, vai ser exatamente e elevado a 0, que é 1. E quando vem pela esquerda, por valores menores que 0, vai ser esse polinômio avaliado em 0, que é 0. Então, os limites laterais eles existem, só que são diferentes. Né? Então, o limite bilateral não vai existir nesse caso. Né? Também, um outro exemplo clássico é o tipo quando a gente tem uma função limitada. Então, isso aqui é uma função descontínua em todo ponto exceto 0. Né? Então, é uma função que quando x é racional, ela é um seno, função trigonométrica, seno 3x. Quando o x não é racional, ela é um polinômio. Né? Apesar de ela ter esse comportamento maluco, ela mesmo assim vai para 0 porque ela é limitada, né? Então, relembra aí um pouco da sala de cálculo. Deixa aí nos comentários se vocês conseguem explicar exatamente por que esse limite aqui é 0. Tem um teorema que a gente usa para justificar isso de maneira um pouco mais formal. Então, se você conhece, deixa aí nos comentários. Então, e finalmente uma função bilateral que é descontínua. Né? O limite existe, né? Só que ela é uma função descontínua. Né? O limite no caso aqui vai ser 0, mas o valor da função do 0 é π mais e, que é obviamente diferente de 0. Então o limite existe, mas não é igual ao valor da função do ponto. Então é uma função descontínua nesse ponto. Então aqui nesses... Deixa eu fechar aqui. Cadê os testes? Temos todos esses testes aqui, né? Então, explicando aqui, temos aqui uma tolerância. Né? Vou confirmar aqui. Temos aqui uma tolerância, ou seja, como eu disse, a gente não espera também que o valor que as funções computem, que as funções calculem, sejam exatamente iguais ao valor esperado. Então a gente bota uma tolerância e a gente espera que esteja dentro dessa margem de erro. Certo? Então está aqui uma função quadrática, certo? Calculando aqui o limite lateral pela esquerda, pela direita, certo? E o bilateral aqui nesse teste. São 3 testes para a função quadrática. Mesma coisa aqui para a função seno, certo? Limite pela esquerda, pela direita e o bilateral, certo? Convergindo aqui para 0. O limite trigonométrico fundamental, certo? Também o teste, temos aqui o teste do limite lateral pela esquerda, pela direita e o bilateral, certo? Um log de x aqui, aquela função que eu disse, é uma função que não está definida no ponto 0, mas mesmo assim faz sentido se perguntar qual o limite da função quando o x vai para 0, certo? Porque 0 é um ponto de acumulação do domínio, certo? Então, aqui é aquela função, né? Aquela função dada por um polinômio quando x é menor que 0 e exponencial, caso contrário, certo? É um caso em que os limites laterais existem, então aqui o teste vai confirmar que os valores existem, mas são diferentes, né? E são diferentes porque um vai para 0 e o outro vai para 1, certo? E temos um teste também, a mesma função aqui, para verificar que quando eu calculo, lembra que aqui eu estou calculando os limites laterais. Quando eu tento calcular o limite bilateral usando essa função, é o teste que garante que vai levantar uma exceção, um válido erro, certo? Novamente, uma função limitada aqui, e lembra que lá eu usei x pertencente aos racionais, x não pertencente aos racionais. Não dá para tentar fazer uma coisa mais ou menos assim. Na verdade até dá. Mas eu preferi usar um random aqui para tentar simular esse comportamento caótico, né, da função. E mesmo assim o limite existe, porque ela é uma função limitada. Certo? E por fim o limite da função descontínua. Então é isso. Espero que não tenha ficado muito confuso. Né? Esse é o primeiro vídeo do canal. Né? Então todo comentário aí é bem-vindo. E digam aí se vocês gostaram, se vocês querem trazer mais conteúdo dessa maneira. Vai ter um vídeo aí na continuação desse, onde eu vou implementar o cálculo de derivadas, certo? E depois um vídeo de sequência onde eu vou implementar o cálculo da integral de Riemann. Isso aqui. E vai ter muito mais conteúdo aqui, vamos falar sobre, como disse, matemática, sobre Python principalmente, talvez falemos um pouco sobre Rust, certo? Vamos falar muito sobre machine learning, sobre otimização. Então, comentem que tipo de assunto vocês querem que a gente traga aqui, que a gente traz. E lembrando também que eu vou subir isso aqui no GitHub, e na descrição do vídeo vai ter o link para o GitHub e também para as minhas redes sociais.
Então me sigam lá para acompanhar e saber quando vai ter vídeo novo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.